Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 15 de setembro, Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, a Secretaria da Saúde intensifica as ações de combate ao suicídio durante o mês de Setembro Amarelo. Precisam que a pessoa fique mais atenta, né? Esteja mais atenta, e aí o papel da família ele é fundamental, porque é quem vai estar mais próximo, né, dessas pessoas para observar diretamente essa mudança de comportamento. Já o Setembro Dourado é de reforço à importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Se a criança chegar com sinais e sintomas do câncer no estágio bem inicial, as chances de cura aumentam astronomicamente. E no Papo Saúde de hoje, vamos falar do Setembro Vermelho. É de prevenção às doenças cardiovasculares. A prática de atividade física e uma alimentação adequada são, logicamente, o primeiro passo para a gente evitar de ter uma doença cardiovascular. Clínica Jacó está em reforma, deve ampliar o número de consultórios e salas cirúrgicas. Quando esta obra estiver totalmente finalizada, a clínica vai dobrar de tamanho. E a gente fala ainda da campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição falando do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Na maior parte dos casos, a depressão é a origem do problema e pode atingir a todas as idades, desde as crianças até os mais velhos, os idosos. Por isso, a Secretaria Municipal da Saúde intensifica as ações para ajudar a quem precisa. A Maria do Socorro é avó de um adolescente de 15 anos. O neto dela sofre de um quadro de depressão e automutilação. Ele é acompanhado por especialistas do CAPS Infantil do bairro Rodolfo Teófilo. Sempre no colégio, ele falava de bullying, né? De bullying no colégio, a gente ia para o colégio e falava com a coordenação falava que ia procurar falar com os alunos do bullying, né, que fazia. Mas nada resolvia, permanecia ainda. E aí eu comecei a perceber ele com ansiedade, perda de sono, né? Ele não dormia direito. Aí quando foi um certo dia, eu comecei a perceber e ele começou a entrar no banheiro, demorar muito tempo no banheiro. A gente não ouvia água de banho nem nada, só lá dentro do banheiro. Aí quando foi um certo dia que eu percebi que estava muito tempo, aí eu bati na porta. Daí fui sair de perto da porta, saí. Quando ele saiu, que eu dei fé, ele estava com os braços todos mutilados, com o aparelho de barbear rasgando os braços, né? Aí foi aonde que a gente se desesperou, né? Que o negócio daquele ali poderia ter sido até uma coisa mais grave, né? O rapaz gosta do tratamento e dos profissionais que acompanham ele. Eu tenho tratamento com psicólogo, né? De 15 em 15 dias. E também tem umas atividades em grupo aqui no CAPS com outros adolescentes também. E essas atividades normalmente são na quinta-feira, toda semana. Como é que tem sido o resultado? Você tem sentido melhoras na sua saúde? Bem mais na minha saúde mental, né? E na física também, porque tem algumas coisas que ele passa para eu, como exercícios e essas coisas que me ajudam muito. Em referência ao Setembro Amarelo, a Prefeitura de Fortaleza intensificou a prevenção contra o suicídio. Na maior parte dos casos, a depressão é a origem do problema. Em jovens e crianças, alguns fatores agravam a situação, como luto, bullying, pobreza e exposição a atos de violência. Segundo o diretor do CAPS Infantil 3, Luiz Sampaio, é importante que a família fique atenta aos sinais de depressão. O sinal clássico é uma tristeza persistente, né?
E aí você vai perceber também um isolamento social ou um déficit, né? Ou seja, uma deficiência em atividades que essa criança ou esse adolescente vinham fazendo e que, de uma forma, por exemplo, repentina, eles deixaram de fazer, né? Uma descontinuidade, por exemplo, a pessoa deixa de querer ir para a escola, fazer atividades que antes eles gostavam e acabaram deixando, né? Um isolamento tanto social quanto no ambiente familiar. São alguns sinais clássicos que precisam que a pessoa fique mais atenta, né? Esteja mais atenta, e aí o papel da família ele é fundamental, porque é quem vai estar mais próximo, né, dessas pessoas para observar diretamente essa mudança de comportamento. A escola também ela entra como um aliado e um fator importante nessa observação, porque são esses dois ambientes onde esses sujeitos eles vão estar mais presentes ao longo do seu dia, né? Segundo a dona Socorro, o atendimento do CAPS infantil está fazendo toda a diferença no tratamento do neto dela. Uma das maiores partes de ajuda é o atendimento daqui, porque assim, ele sabe, né, que tem esse acompanhamento, ele se sente mais seguro, porque qualquer reação ao contrário que ele tiver, assim, ele sabe para onde procurar, né, que sabe que vai ser recebido e atendido. Então o atendimento aqui está fazendo muito bem para ele, muito bem mesmo. Pois é, e além do amarelo, setembro também é dourado, de reforço à importância do diagnóstico precoce contra o câncer infantil. A Associação Peter Pan, que é referência no tratamento desses casos, aproveita esse mês para lembrar da prevenção, do diagnóstico precoce e também para pedir doações, já que a instituição é totalmente filantrópica. Tudo começou com um inchaço na sobrancelha. A Ariadne percebeu que algo estava errado com a filha. Após alguns dias, o hematoma continuava lá, até que um exame de sangue detectou a doença. Apareceu um inchaço na sobrancelha e depois em várias partes do corpo, né? E com o tempo, não muito tempo, dores nas pernas. Muita gente disse, é dor de crescimento, deixa pra lá, é dor de crescimento, vai passar. Mas quando fez os exames de sangue, deu alteração. E a partir dessa alteração, o médico disse, eu vou internar porque vocês têm que ir para Fortaleza. Eu disse, por quê? Ele disse, isso pode ser leucemia. Bem assim, duro. Bem assim, um choque. O choque foi grande. O mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Dourado, uma grande mobilização nacional que tem o objetivo de alertar sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. O Setembro Dourado ele traz para a sociedade um alerta sobre a importância de diagnosticar precocemente o câncer infanto-juvenil. Por quê? Porque à medida que a gente vai tendo esse conhecimento, a gente pode salvar muitas vidas. Se a criança chegar com sinais e sintomas do câncer no estágio bem inicial, as chances de cura aumentam assim astronomicamente, né? Então, assim, não é só o médico que deve conhecer os sinais e sintomas, né, de cada uma dessas doenças, porque são várias, né? A leucemia, o linfoma, o osteosarcoma, retinoblastoma. Mas, assim, se eu identifico algum sinal, não quer dizer que meu filho esteja com câncer, mas eu tenho que levar ele para um profissional especializado, realizar um mielograma, por exemplo, né, que é um dos exames, e aí eu posso ficar tranquilo, que não é o que eu, né, descartar, vamos dizer, essa possibilidade de ser câncer, e se for, que é o que ninguém deseja, mas se for, eu vou ter chances de curar essa criança bem maiores ou deixá-la sem sequelas. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer, nos últimos 40 anos, o progresso no tratamento do câncer na infância e na adolescência foi extremamente significativo. Hoje, com o diagnóstico precoce e tratamento em centros especializados, cerca de 80% das crianças e dos adolescentes são curados. Os tumores mais frequentes na infância e adolescência são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Os sintomas do câncer infantil são semelhantes às doenças benignas da infância. Por isso, as consultas frequentes ao pediatra ou médico de saúde da família são importantes. São esses profissionais que irão identificar os primeiros sinais e sintomas do câncer e encaminhar a criança para a investigação diagnóstica e o tratamento especializado. Os sintomas mais frequentes são palidez, hematomas, sangramentos,
dor óssea, caroços ou inchaços, principalmente aqueles indolores e sem febre. Perda de peso inexplicada, tosse persistente, sudorese, que é o suor noturno, a falta de ar, estrabismo, inchaço do abdominal, dores de cabeça persistentes ou graves, vômitos pela manhã ou inchaços sem traumas em membros. A Associação Peter Pan realiza um sério e exitoso trabalho de conscientização da população e capacitação dos profissionais de saúde sobre o câncer infantil desde 2007. O que acontece muitas vezes é que quando é diagnosticado, já está no estágio bem avançado da doença e aí o tratamento é muito mais demorado, muito mais doloroso, porque vamos ter que, às vezes, colocar drogas de um porte, vamos dizer assim, mais fortes, falando na linguagem popular, mas também o que acontece? Às vezes existem sequelas, né? Às vezes vai ter algum membro uma amputação, que é o que ninguém quer. Então, o que a gente quer é que professor na escola, familiar, tio, né, aquelas pessoas que convivem com crianças, fiquem alertas, né? Se você entrar no nosso aplicativo, ele chama App Onco, ele tem tanto para iOS como para outra versão do Android, tá? Ele é gratuito, você baixa. Lá tem os principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, né, por categoria, leucemia, linfoma, e ali você pode ter uma noção do que é que pode ser ou não câncer. E ela está numa linguagem do leigo, né? Nós temos 2 tipos, um para os médicos e o outro para a população em geral. Porque, às vezes, quem observa não é o médico, a criança não chegou no médico ainda. E o que a gente está fazendo é um alerta, né? Preste atenção nos sinais e sintomas, né? Leve seu filho para tirar, se tiver alguma dúvida, para fazer um exame, porque o que a gente quer é que ele seja saudável. E quanto mais cedo você chegar num local que possa fazer esse levantamento de uma forma mais profissional, com o médico, melhores são as chances dessa criança, né, primeiro, ser curada e, segundo, não ter sequelas. A Clínica Veterinária Jacó deve, em breve, aumentar o número de consultórios, bem como ampliar o centro cirúrgico, que atende a dezenas de animais de forma gratuita. A reforma está em andamento. 60% dos trabalhos já foram concluídos. A obra de ampliação da clínica segue avançando. 60% dos trabalhos foram concluídos. Nesse momento, a parte estrutural está praticamente pronta, faltando apenas alguns acabamentos. Quando esta obra estiver totalmente finalizada, a clínica vai dobrar de tamanho. Os consultórios médicos também vão dobrar, saindo de 3 para 6. Já os centros cirúrgicos vão triplicar. Atualmente existe 1 e com a reforma serão 3. A enfermaria vai mudar um pouco a dinâmica, com um espaço reservado para cães e outro para gatos. Fortaleza, ela é uma das pioneiras em estar trazendo um serviço de qualidade, está duplicando. Nós temos a maior clínica pública veterinária do Nordeste, a única clínica pública aqui do estado do Ceará. Então é um serviço de extrema necessidade que a gente percebe que quanto mais a gente faz, mais a gente precisa fazer, mais a população demanda por novos serviços. A clínica já está sendo duplicada desde o início dos seus atendimentos, já foram aproximadamente 424 mil procedimentos realizados aqui na clínica, dentre 4 especialidades que são neurologia, cardiologia, ortopedia e oncologia. São atendimentos de extrema necessidade para os animais, que muitas vezes a população não tem condição de arcar, mas aqui na Clínica Jacó a gente tenta fazer o máximo possível, ajudar o máximo possível de animais diariamente. O investimento total é de aproximadamente R$2,5 milhões. Até o final do próximo semestre, a expansão da maior unidade de atendimento público veterinário do município deve ser entregue à população. Agora, na gestão do prefeito Sarto, ela está sendo duplicada, né? Está saindo de aproximadamente 397 metros quadrados para 854, ou seja, um pouco mais do que duplicar. A gente está duplicando o número de consultórios, está triplicando o número de centros cirúrgicos aqui na Clínica Jacó. É um serviço de extrema necessidade para a população. Nós já estamos com 60% das obras concluídas e a previsão é para que a gente entregue essa obra aqui para os nossos animais de Fortaleza já no primeiro semestre de 2024. Um avanço para o cuidado com a causa animal no município. Quem tem seus bichinhos de estimação sabe da importância de um serviço como esse. Eu tenho muito a agradecer aqui à Clínica Jacó, porque eu já trouxe 3 cachorros meus e para mim
Foi um sucesso a cirurgia da minha, né, que estava com câncer. Como ela já estava em estado terminal, ela não existiu, mas ela foi bem acolhida. Fez a cirurgia, ela e outros mais que eu tive, que trouxe. A melhor coisa que aconteceu foi essa ampliação dessa clínica, que vai melhorar para todo mundo, né? Para os bichinhos principalmente, né? Mesmo com a reforma, os atendimentos seguem acontecendo. Renata trouxe a Zaya para uma consulta e conseguiu atendimento completo. Que a gente encontrou os verdadeiros anjos que cuidam de animais, porque a recepção, os médicos, todos eles, os veterinários, eles atendem a gente como nenhum particular atende. É excelente o atendimento, só tenho mesmo a agradecer a Deus e aos profissionais aqui do lugar. Terminam hoje as inscrições para o Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Civil. Mais informações com Fernando Benevides. O encontro é considerado o maior evento sobre segurança municipal do Brasil. Ele vai contar com palestras, debates e workshops. As inscrições são gratuitas e encerram no dia 15 de setembro. As prefeituras de 170 cidades brasileiras confirmaram presença. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também confirmou presença. O fórum será realizado entre os dias 26 e 29 de setembro no Hotel Oásis Atlântico, na Avenida Beira Mar. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. O Mês Geek é um evento já consolidado no calendário de atividades da Rede Cuca. A programação abrange um mix de culturas e atividades para o público em geral e principalmente para muitos jovens que frequentam os Cucas. É um fenômeno cultural que já tem a sua expressão estabelecida e reconhecida entre o movimento jovem de Fortaleza. Assumir a identidade de super-herói e salvar o mundo. Esse sonho alimentado pelos gibis é compartilhado por muitos meninos e meninas. Ian, de 10 anos, conhece a história de todos os personagens do bem e do mal. Se você pudesse se transformar em super-herói, qual você escolheria para se transformar, para viver por um dia na pele do super-herói? Superman. Por quê? Porque ele é muito incrível, muito poderoso. E o ponto fraco dele é a Kryptonita. E se você fosse o Superman por um dia, quem você salvaria? Todos. Todos, porque todos merecem uma vida boa. A paixão por histórias em quadrinhos faz parte da cultura geek, que conquistou os jovens de todo o mundo. E como a Rede Cuca acolhe a juventude, nada melhor do que dedicar um mês inteiro ao universo geek, com programação especialmente voltada para quem gosta de gibis, mangás, jogos, cinema e K-pop. Esta semana, as atividades estão acontecendo nos Cucas José Walter e Barra do Ceará. A cultura geek é toda voltada para esse universo mágico, né? De super-heróis, de jogos, de games. E isso acaba cativando bastante o público. São atividades que você pode ter contato, né, com o universo geek, vai desde batalha de robô, Just Dance, realidade virtual. O Mês Geek é um evento fixo do calendário da Rede Cuca desde 2017. A programação é aberta ao público e traz um mix de atividades, como o Just Dance. Cauã, que é monitor do equipamento, mostra que tem gingado. Ao som de música pop, o trio entra no ritmo e imita os passos das bonecas que aparecem no vídeo. Quem for mais semelhante à dançarina virtual ganha a batalha. Eu acho muito bom, e principalmente que a gente está no mês de Setembro Amarelo, né? E ajuda muito a distrair os jovens e atualmente ocupado. É muito bom porque tem dança, tem cosplay, tem que ir lá interpretar todos os bonecos que estão ali dizendo e servir a sua performance, servir sua carisma, sua expressão corporal, tudo para você ganhar sua coroinha no Just Dance. As batidas da música coreana contagiam também os pequenos. Hannah, de 3 anos, adora reproduzir a coreografia que vê na TV. Eu tenho uma filha adolescente, mas ela que gosta muito. E foi pesquisando sozinha pelo YouTube, que ela assistia nos vídeos. Aí eu disse, Hannah, como é que tu aprendeu isso? Era no YouTube. Então foi através do YouTube que ela foi aprendendo. O evento reúne ainda exposições de desenhos, gibis, bonecos de personagens e outros materiais da cultura geek. No Cuca José Walter, a experiência de realidade virtual atraiu os jovens. Com os óculos no rosto, a garotada se teletransporta para outros mundos.
Tayla está inserida em um vídeo de terror. É estranha a sensação, dá medo. Claro que não dá pra escutar o som, mas ver é como se você estivesse indo mesmo. É estranho. Dá vontade de fugir, tipo, sair. Essa atividade, ela busca trazer uma experiência de colocar a pessoa dentro de um mundo totalmente fictício. Imagine você poder entrar dentro de um filme e conseguir experimentar as mesmas sensações. Então essa é a ideia da realidade virtual. E a gente está fazendo esse exercício de um filme de terror para poder ver se a turma aqui é corajosa. Esse clima de K-pop continua durante todo o mês de setembro e a programação conta com exposições, palestras, oficinas, competição de jogos, batalhas de TikTok, apresentações artísticas e feirinha geek. As atividades acontecem de terça a sexta-feira. Acontece em todos os Cucas durante o mês de setembro. Já aconteceu no Cuca de Anguruçu semana passada. Essa semana está acontecendo no Cuca José Walter. Na próxima, e no Cuca Barra simultaneamente, próxima semana no Cuca Pici e na última semana a gente vai ter no Cuca Mudubim e um festival para encerrar também lá no Cuca Mudubim. É aberto ao público em geral, de forma totalmente gratuita. O Dia das Crianças está chegando e as campanhas de arrecadação de brinquedos para a doação já começaram. A Socicam, que é a empresa que administra os terminais da capital, iniciou mais uma edição da campanha do brinquedo, em alusão ao dia. As doações podem ser feitas até o dia 9 de outubro. E se você quiser ajudar, saiba como participar com a repórter Lívia Marques. Todos os anos, a Socicam, empresa responsável pela organização e manutenção dos terminais urbanos de Fortaleza, realiza uma campanha para o Dia das Crianças. Eles recebem brinquedos novos e usados e, posteriormente, fazem a doação para instituições que cuidam de crianças aqui na nossa cidade. Essa campanha já está acontecendo. Quem vai falar um pouquinho mais é o Emerson Oliveira, ele que é gerente dos terminais urbanos. Emerson, explica pra gente um pouquinho como é que funciona essa campanha. Nessa campanha, que é em alusão ao Dia das Crianças, nós estamos recebendo doações de brinquedos novos ou então brinquedos usados em bom estado de conservação. Quais são os terminais que as pessoas podem realizar essas entregas e até quando elas podem realizar? As doações podem ser realizadas até o dia 9 de outubro e os terminais participantes são todos os terminais urbanos aqui da capital e também o terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, que fica localizado no bairro de Fátima. Tem uma pessoa responsável, como é que funciona essa dinâmica para o recebimento desses brinquedos? Os terminais participantes, Parangaba, Lagoa, Siqueira, Antônio Bezerra, Papicu, Messejana, o Washington Soares e o José Walter estão identificados com os nossos colaboradores, com o banner da campanha, com um espaçozinho para estar recebendo esses brinquedos. E a pessoa pode se dirigir a qualquer um desses terminais de 8 horas da manhã até 17h48, diariamente até o dia 9 de outubro de 2023. Todos os brinquedos arrecadados passam por uma triagem e posteriormente são encaminhados para instituições sem fins lucrativos que dão apoio às crianças. Muito obrigada, Emerson, pela sua participação. Então é isso, se você quer participar dessa campanha solidária, basta se dirigir a qualquer um dos terminais urbanos de Fortaleza e fazer a sua doação até o dia 9 de outubro. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lívia. E agora tem a nossa pausa. E a seguir, a gente tem Papo Saúde. Hoje vamos falar sobre o Setembro Vermelho, sobre a prevenção às doenças cardiovasculares, hipertensão, AVC, infarto, doenças, gente, que muitas vezes elas podem ser evitadas, através de alimentação, exercício físico e outras terapias. Já depois do intervalo a gente conversa com uma médica especialista sobre esse assunto e traz todas as dicas para você. Eu te espero. Giro Fortaleza, edição manhã de volta para você com o Papo Saúde. Muito obrigada aí pela sua companhia. Gente, o bem-estar e a qualidade de vida passam pelo bom desempenho do coração, um dos órgãos essenciais para o funcionamento do corpo. Nesse sentido, o Setembro Vermelho destaca a importância dos cuidados com a saúde cardíaca.
como forma de prevenir as enfermidades cardiovasculares. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no Papo Saúde a doutora Luciana Passos, que é coordenadora das redes de atenção primária e psicossocial. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada pela chamada. Doutora, como que a gente pode prevenir? É possível se antecipar e preparar o corpo para não ter doença cardiovascular? Sim, é claro. A doença cardiovascular, ela surgiu muito, vamos dizer, com a modernização da sociedade e pelas mudanças de hábitos que a sociedade, aconteceu. E um dos fatos é justamente o sedentarismo e o estilo de alimentação. Então, assim, quando a gente fala em doença cardiovascular, a gente está muito ligado ao estilo de vida, como você bem falou. Quanto mais sedentário eu fico, mais o ganho de peso, mais eu estou propício a ter uma hipertensão e uma diabetes. Então, a prática de atividade física e uma alimentação adequada são, logicamente, o primeiro passo para a gente evitar de ter uma doença cardiovascular. E a gente não pode deixar de lembrar, né, doutora, que a saúde cardiovascular, ela também foi impactada pela pandemia, pelo sedentarismo, pelo isolamento social, relacionada também ao estresse. Então, onde procurar acompanhamento médico na rede municipal de saúde? Justamente, quando a gente tem populações de risco, como obesos, como as pessoas que têm uns fatores de riscos importantes, como a questão familiar, elas devem fazer isso rotineiramente, né? Vamos dizer, a partir dos 30 anos, 40 anos, já fazer isso assim, um pouco mais ativamente. Se for um pouco mais novo, mas tem algum desses fatores de risco, já pode fazer essa busca. Então, acompanhamentos regulares, com medidas de pressão, acompanhamento de peso, vendo as orientações alimentares que são passadas, é uma forma que nós podemos justamente acompanhar na rede municipal, nos postos de saúde. Isso é feito nos postos mesmos, né? Exatamente, na nossa rede dos 118 postos de saúde que temos disponível no nosso território. Nós temos os clínicos, que são justamente que trabalham com as equipes de saúde da família e fazem esse acompanhamento justamente de promoção à saúde, que é o grande carro-chefe da atenção primária. A senhora falou um ponto importante, né? Pesquisar o histórico familiar, saber se o pai, a mãe, os avós tiveram aí que colocar um stent no coração, se tem hipertensão, né? Vamos explicar um pouquinho para a população como fazer essa investigação com a família? Exatamente. Normalmente na consulta, né, quando a gente faz esse acompanhamento no posto, a gente faz esse recordatório do histórico familiar. E as doenças cardiovasculares têm uma relação genética importante, justamente porque as pessoas começam, vamos dizer, a ter alterações de metabolismos que são próprios familiares, né? Então a diabetes tem essa relação, a hipertensão também tem essa relação. Então, assim, o histórico de pais, tios, avós que tenham tido algum evento cardiovascular, como acidente vascular cerebral, o AVC, ou mesmo um infarto, né? Que possa ou não ter tido infarto, ou mesmo fez um exame, mostrou uma alteração e precisou colocar um stent antes mesmo de infartar, são alguns indícios que você precisa estar investigando na sua rotina de acompanhamento. E para além da família, né, falando do indivíduo em si, que tipo de sintoma a gente pode ficar alerta? Eu sei que a doença cardiovascular, às vezes, ela é silenciosa, mas quando já está um pouquinho mais agravada, ela dá sinais. Quais são eles? Exatamente, como você bem falou, e é o grande problema dessa grande mortalidade relacionada à doença cardiovascular. Ela é silenciosa. Normalmente, a gente não sente a pressão alta, mas, logicamente, quando chega lá no consultório, a gente vê um paciente referindo dor de cabeça, alteração na vista, tonturas. Então, assim, são sintomas bem inespecíficos. Mas o que é que mais leva a gente, assim, buscar? É quando a gente percebe que é aquele, vamos dizer, aquela pessoa na meia-idade, 50 anos,
que normalmente tem aquela, vamos dizer assim, uma circunferência abdominal maior, acúmulo de gordura no abdômen, que é sedentário. Então, opa, a gente já liga o sinal de alerta para uma possível hipertensão naquele paciente. Vícios como cigarro e álcool também contribuem bastante. Sim, sim. O cigarro, ele está relacionado com todas as doenças cardiovasculares. Se você tem esse hábito, é um hábito que já coloca um risco elevado. Por exemplo, a gente tem uma classificação de risco, né? Quando a gente vai fazer o acompanhamento da pessoa no posto de saúde, a gente avalia o risco cardiovascular dela. Então, quando existe esse hábito, ele já eleva exponencialmente o risco dessa pessoa. Doutora, então, acho que para tudo relacionado à saúde, a prevenção ela é muito importante. E a Prefeitura ela tem um projeto piloto, né, que é financiado aí pelo Ministério da Saúde, que incentiva a prática da atividade física nos postos de saúde, na atenção primária. Explica um pouquinho desse projeto, como é que pode ter acesso a ele. São em 7 postos, né? E tem 20 profissionais da educação física. Olha só que bacana. Exato, né? É uma proposta, né? A Política Nacional de Promoção à Saúde, ela visa justamente quebrar com esse ciclo da doença cardiovascular e justamente a prática de atividade física, não per si pelo contexto de perda de peso só, mas também pela questão de relação, relação social, mas também de trabalhar a parte cardíaca, né, a parte cardiológica e também, logicamente, com isso a perda de peso, isso tudo auxilia nessa prevenção. E esse programa que age justamente naquela região da Regional de Saúde 1, que é ali perto da Vila do Mar, eles fazem práticas relacionadas tanto com idosos, com crianças, com gente de todas as idades, não só visando a prática, né, evitar o sedentarismo, mas também essa parte social que é importante também. Verdade. Tem a educação em saúde também, que é muito importante, conscientizar essas pessoas de incluir a atividade física, seja uma caminhada, qualquer coisa que lhe dá prazer também, para não ficar só em casa parado, práticas de relaxamento, né? E passeios culturais e outras coisas também que são feitas nesse projeto. Exato, exato. Eles trabalham muito com essa questão da educação em saúde, né? É preconizado por toda a literatura científica que pelo menos 150 minutos por semana era o ideal para a gente fazer de atividade física, né? Isso distribuído em 5 dias da semana seria justamente 30 minutos mais ou menos por dia. E aí, lógico, a parte da educação em saúde é justamente que às vezes as pessoas estão relacionando a atividade física àquele pessoal que vai para academia, passa lá 2 horas na academia, e aí tem gente que diz, não tem tempo. Não, a quebra do sedentarismo é o ponto, é você sair do não fazer para fazer o mínimo, a caminhada. A gente, no acompanhamento nas unidades de saúde, né, como profissional da estratégia, a gente busca assim, o senhor normalmente desça umas 2 paradas do ônibus antes e faça essa caminhada para a sua casa, no retorno de casa. Isso já é uma quebra do sedentarismo, que ele faz uma caminhada mais direcionada, né, com a intensidade um pouquinho maior, justamente para sair desse sedentarismo. Então são práticas do dia a dia das pessoas, né? A gente tem que desmistificar a atividade física como sendo só aquilo dentro na academia. Então os educadores físicos, eles trabalham muito isso nessa conversa com a população. E também tem as academias ao ar livre. Sim, tem. Em várias regionais, praças. Exato, as praças foram equipadas justamente com equipamentos que trabalham musculatura, que trabalham a parte também cardíaca e, enfim, logicamente sempre orientado, uma prática é o ideal e, logicamente, orientada, e você faz e consegue o benefício de estar fazendo a atividade física. Doutora, que tipo de alimentação ela pode ajudar a pessoa a desenvolver esse tipo de doença no coração? A gente sabe que a gente tem várias veias, artérias e que elas podem entupir ao longo dos anos, dependendo do nosso estilo de vida. O que a gente deve evitar na alimentação? Pronto.
Se falou muito antigamente sobre as questões das gorduras, né? Evitar muito gordura, óleo, enfim. Lógico que hoje a gente sabe que existe alguns alimentos que são gordurosos, né? Eu boto entre aspas, porque eles têm a gordura, mas ela não é uma gordura maléfica. Vamos dar um exemplo, a castanha, amêndoas, né? São oleaginosos muito bons. E hoje em dia o foco na orientação vem para os carboidratos, que são os maiores vilões, porque eles se transformam em gordura quando acumulados. Eles tendem, né, que a massa do pão, biscoitos, macarrão. Então o carboidrato ele é muito mais maléfico do que a própria gordura. Então algumas vezes a gente vê orientações nutricionais que consumam comidas com óleo, né, teoricamente, porém os óleos bem bons, né, a questão do azeite, esses oleaginosos como castanha, nozes, enfim, não é mais o vilão da vez. O vilão tem sido o carboidrato, como na nossa prática. E nossa prática culturalmente de alimentar-se é muito com massas. E que tipo de exames se costumam pedir para investigar essas doenças cardiovasculares? Um colesterol? Normalmente a gente, só o fato de você buscar, né, um posto de saúde, então um grupo como esse, onde você mede sua pressão, onde você avalia seu peso para sua altura, né, com IMC, quando você faz também medições, esse olhar já é um grande, vamos dizer, um grande passo nessa busca, vamos dizer assim, nessa aproximação, né, para a gente ver se realmente você tem. Porém, existem alguns exames, né, que é a questão da glicemia, jejum, para ver diabetes, para você ver colesterol total e as frações de colesterol, o HDL, o LDL e os triglicerídeos são outros exames que a gente faz para acompanhar. Doutora, o que pode acontecer com aquelas pessoas que não buscam atendimento? Ah, não, eu tô bem, aqui e acolá tenho uma dorzinha de cabeça, mas eu tenho medo de descobrir que eu tenho hipertensão, tenho medo de descobrir que eu tenho diabetes. Eu falo porque eu conheço pessoas assim. E o que pode acontecer com essas pessoas se tiverem essas doenças e não forem tratadas? É justamente o grande, vamos dizer, é o que mais acontece, né, na nossa população, que são as doenças cardiovasculares que não são diagnosticadas e essas pessoas estão justamente nas emergências porque sofreram já um AVC ou já sofreram um infarto sem saber que é hipertenso, sem saber que é diabético. Então, assim, o buscar, o avaliar, eu não quero ir para a consulta porque o doutor vai dizer que é para me fazer caminhada e não comer meu pãozinho. E aí, logicamente, a gente tem que saber que medidas simples eu poderia estar tratando e eu evito que essa pessoa sofra um AVC e fique acamada ou fique restrita de mobilidade, enfim. A gente evita o desfecho que é ruim e vai te incapacitar, tirar a tua independência. Então a conversa é muito nesse sentido com as pessoas que têm esse medo, sabe, de buscar. Não, a gente pode estar evitando o pior, né, um quadro muito mais grave. Doutora, a senhora quer deixar algum recado, conscientizar a população sobre esse assunto que é tão importante para a longevidade, para a qualidade de vida? O nosso grande, vamos dizer, reforço aqui, né, em questão justamente da educação em saúde, é propor que a população quebre justamente com esse sedentarismo, comece a fazer práticas de saúde que te deem qualidade de vida. Uma delas é a atividade física, qualquer que seja, a do gosto da pessoa, que quebre isso e com isso você tem os ganhos. E, logicamente, faça uma revisitada na sua alimentação. Não é o fato de dizer, não comer o pão, mas existem outras formas para você estar se alimentando do pão, do macarrão. Mas, assim, tem frutas, não só as frutas, mas também temos carboidratos bons, como o do milho, né, o da mandioca, que é muito comum da nossa população. Sim. E, logicamente, se tem uma história na família, buscar uma unidade de saúde para fazer esse check-up. Muito obrigada, doutora, pela presença e pelas informações. Nada. O Papo Saúde de hoje fica por aqui.
E assim a gente encerra essa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Bom final de semana para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.